Olá, meu nome é Antos Alfredes e esse é mais um Conhecendo o Livro de Mórmon em 5 minutos. Hoje vamos estudar 1 Nefe 6 e 7. No versículo 6, a gente aprende sobre o objetivo de Nefe ao escrever as placas. Ele diz já no começo que ele não incluiria toda a genealogia ou outras histórias, porque ele queria reservar as placas que ele estava escrevendo, a história dele, para coisas mais importantes. Ele mesmo diz: porque necessito de espaço para escrever as coisas de Deus. E por que ele fala isso? A gente consegue ver a resposta no versículo 4, que ele diz: pois tudo o que desejo é persuadir os homens a verem ao Deus de Abraão, e ao Deus de Isaque, e ao Deus de Jacó, e serem salvos. Então, quando a gente vê que o propósito de Nefe, ao escrever as placas dele, era convencer e persuadir com que nós nos acheguemos a Cristo, como é que a gente deve encarar o livro de Mórmon? E que também a gente possa seguir o exemplo de Nefe no versículo 5, que ele fala: não escrevam, portanto, as coisas que agradam ao mundo, mas as coisas que agradam a Deus. Deus que não são do mundo. Ou seja, se tem alguma coisa no livro de Mórmon que não nos agrada, é porque não somos de Deus. Precisamos mudar, nos tornar mais como o nosso Salvador Jesus Cristo, para fazer com que as palavras que Nefe fala ou outros profetas falam não sejam duras contra nós. Há uma frase que diz que há muitos que tentam servir a Deus sem ofender o diabo. Nós precisamos fazer o certo, nós precisamos estudar as Escrituras e se deleitar e se agradar com as coisas de Deus. Já no versículo 7, Leí recebe uma nova revelação de que seus filhos Lamã, Lemuel, Nefe e Sam devem voltar para Jerusalém novamente, mas para quê? Para que eles tomassem as filhas de Ismael como esposa e que eles viessem para o deserto. É interessante que nessa viagem Lamã e Lemuel não reclamaram nem um pouco. Né? Na ida, 14 dias, felicidade pura, extrema. E é interessante que a gente vê no versículo 1, lá no final, que diz: a fim de suscitarem descendência para o Senhor na terra da promissão. Isso me faz lembrar de Adão e Eva, que enquanto eles estavam no jardim do Éden, eles não tinham a capacidade de gerar filhos e filhas. Eles precisaram sair do jardim do Éden para que então eles pudessem cumprir um dos mandamentos que Deus deu, que foi que eles multiplicassem e enchessem a terra. Lemos no próximo versículo que Labã e Lemuel e parte da família de Ismael começaram a murmurar contra Nefe. Nefe tentou reverter aquela situação, falando das coisas maravilhosas que tinham acontecido e como Deus tinha sido misericordioso, mas seus irmãos e parte da família de Ismael se zangaram com ele. E no versículo 16 falam: e aconteceu que eles me agarraram, pois eis que estavam muito irados, e ataram-me com cordas, pois pretendiam tirar minha vida. E talvez a gente se sinta amarrado, preso a algo que está acontecendo na nossa vida, a gente sente que não está progredindo, que algo não está acontecendo de bom, tudo acontece de mal, e a gente ora para o Senhor e fala: Senhor, tira isso que me amarra. Por favor, tira esse peso de mim. A gente precisa seguir o exemplo de Nefe, porque ele fala: Senhor, dá-me forças para romper essas cordas. Então, talvez a solução do nosso problema não seja com que ele simplesmente suma, mas precisamos nos tornar mais fortes para que essas cordas, elas de fato, sumam. E no versículo 18 podemos ver como que essas cordas foram desatadas. Diz: eis que as cordas se soltaram. Não fala se foi o anjo, não fala se foi Cristo, ou se foi as filhas de Ismael, ou se foi os irmãos. Não fala nada. Fala que as cordas se soltaram. E aqui podemos ver um milagre. Né? Há com certeza milagres estrondosos, visões maravilhosas, mas na maioria das vezes Deus age em silêncio. E ver as cordas se soltarem é um testemunho disso. A gente consegue ver a mão do Senhor na nossa vida. E eu pergunto, qual foi a última vez que você viu a mão do Senhor na sua vida? Assim que as cordas saíram de Nefe, os irmãos dele voltaram, tentaram agarrar ele, mas depois da família de Ismael ter pedido, implorado para que eles parassem com isso, eles caíram em si e imploraram Nefe por perdão. E olha só que interessante que Nefe diz: e aconteceu que eu lhes perdoei sinceramente. Muitas pessoas hoje em dia sofrem abuso e talvez ainda não tenham a capacidade de perdoar sinceramente. Talvez pensar em perdoar doa.
Quando a gente lembra da situação do abuso que a gente sentiu, aquilo angustia a nossa alma. Você ainda tem dificuldade de perdoar essa pessoa? Espera mais um pouco, mas não espere sentado. Procure o Salvador e faça com que a expiação dele se aplique em sua vida e com o tempo a sua capacidade de perdoar seja assim como a do Salvador. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Lembrando, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Tchau, tchau.